Pastor Agel, vamos começar assim. Em Apocalipse, capítulo de número 13, nós temos a marca da besta. O que nós podemos falar sobre a marca da besta dentro do contexto tribulacional, mas principalmente uma análise ali, crítica textual, sobre o 666. É 666, 616, 660. Como podemos aí entender melhor isso para aqueles que estão em casa agora? Exatamente. Nós temos ali alguns códices, alguns papiros que trazem uma divergência, né? Aquilo que a gente chama de variante. O que é variante? É tudo aquilo que foge da construção majoritariamente ortodoxa. Então, se você tem, por exemplo, em português mesmo, a palavra você, com 2 S ou com C cedilha, você, ainda que consiga entender a palavra, você tem ali uma variante. Portanto, essa variante, ela não muda o sentido da palavra quando ela é como essa que eu acabei de exemplificar. Nós chamamos de variante trivial. Agora, quando nós temos uma variante que implica numa mudança de sentido, como é o caso que acontece em Apocalipse capítulo 13, em relação à marca da besta, o Lourenço Stélio Rega, né, e o Johannes Bergman, eles trazem lá no seu livro, publicado em 2014, página 324 a 325, um pouco dessa narrativa. E aí nós podemos pegar também o aparato crítico do CNNTS, e ele traz, por exemplo, 4 situações. A primeira situação é a UBS, a 4ª edição, ou a Nestlé Aland da 28ª edição. Ela coloca lá também o texto de Stikort Rohr, Robson Pierpont, o Alexandrino, o Sinaítico. Eles trazem a seguinte frase por extenso, né? Exakosioi, execonta ex, que seria 666. Algumas variantes bem frívolas entre elas, como, por exemplo, trocar a letra xi pela letra zeta, que tem som muito parecido. Inclusive, no grego ático não existia ainda o xi. Então, algumas pessoas um pouco mal adaptadas no grego, elas confundiam isso. É como se nós hoje confundíssemos quando se deve usar o Z, quando se deve usar o S. Mas, quando a pessoa lia, ela conseguia entender que o número ali é 666. Então, o texto crítico, em geral, para que se possa entender, existe 4 propostas, em média, de textos base do grego. É por isso que quando alguém fala assim, mas o texto original diz isso, a gente tem que saber qual original. Porque são 23, agora 23, né, com a família 35, 23 trabalhos no total, e 4 deles que ganharam maior popularidade. A saber, texto crítico, feito por Karl Whiteman em 1881, texto recebido, feito por Erasmo de Roterdã em 1519, texto majoritário, desenvolvido aí por Robson Pierpont, ali também no século XIX, e aí temos a família 35, que também é uma boa proposta, feita pelo Dr. Wilbur Norman Picker. Em linhas gerais, esses textos, eles fazem o quê? Verificaram um conjunto de manuscritos que tem uma mesma narrativa, uma mesma redação. E colocaram. Só que quando você pega esses 4 textos e coloca lado a lado, você percebe que alguns trazem uma narrativa um pouco diferente da outra. E a partir disso surgem as traduções do grego para o inglês, do inglês para o português, e a gente fica hoje com as versões bíblicas que a gente tem. Quanto ao 666, o primeiro texto que eu falei, que é o texto crítico, em geral, ele traz 666, exatamente assim. Mas Scrivener, por exemplo, já traz 660. Então, já é uma mudança de número. Isso daí mudaria alguma coisa, professor? Bem, para aqueles que fizeram gematria do 666, né, como alguns aí na mídia colocaram, não, 666 é vav, vav, vav. Translitera da www, pronto, a marca da besta é a internet. E aí, quando as pessoas dizem isso, como é que ficaria, por exemplo, se a verdade é que o número é 660? Seria 2 Ws em vez de 3, e aí já não seria a internet mais. Então, por isso é relevante fazermos aqui um julgamento sobre qual é o melhor texto, qual é a melhor versão e por quê, né? Então, já falamos aqui da primeira situação, que é o texto crítico. O texto de Scrivener, que está mais para uma espécie de texto majoritário, traz uma abordagem de 660, e ele traz isso através... Não está por extenso, ele representa através dos números. Para quem não sabe, em grego, os números são contados a partir das vogais. Por exemplo, alfa é 1, beta é 2, gama é 3. Aí quando chega no número 10, começa a contar com dezena e por aí vai. Aí quando chega no 20, começa a contar centena, e aí nós temos a representação dos números assim. Então coloca-se a letra alfa e um tracinho do lado. Ou seja, no manuscrito... no texto de Scrivener, que foi baseado em alguns manuscritos, ele usa apenas a letra Ri e a letra Xi para representar um número 60. Então, esse número 60 mostra aí 660. A terceira proposta, que é a mais exótica de todas, que é o texto efraimita, tá bom? O manuscrito efraimita, ele traz a expressão exakosiai
Deca-X, que seria 616. Ou seja, já mudou de novo. Aos adeptos da gematria de internet, nós não temos aqui também uma referência ao www. E aí, por fim, nós temos a quarta variante, que é Tregelles. O trabalho de Tregelles, ele traz de forma algorítmica 666, mas não escrito por extenso, como eu disse anteriormente, representado apenas pelo valor numérico de cada letra. Então ele coloca 3 letras que representam o número 666. Desse modo, 4 variantes, 2 grupos de variantes apoiam o 666, enquanto as outras 2 se encontram um pouco divagando isoladamente dentro do ramo da crítica textual. Isso faz com que a nossa escolha esteja muito mais inclinada para a parte do 666. Então, entendendo que é dessa maneira, o número 666 seria o mais correto. Ocasionalmente, o texto crítico, né, o qual eu, inclusive, não sou defensor dele, acabou saindo com um conjunto de manuscritos maior, favorecendo o número 666. Então, basicamente é isso. Professor Rangel, tu acredita que a marca da besta ela é real? Eu acredito que seja um sistema que atinge a economia, o comércio e envolve a sociedade por estar imbuída nessa situação. E há quem diz, né, aquela questão de ser colocado por cima, no caso acho que é caractigma, que tem ali colocado por cima da pele, colocado na testa. Eu entendo que esteja realmente muito ligado ao comércio, aos contratos. Visível. 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 Entendeu? Eu entendo que seja visível, sim. Essa materialização, eu acho que dá uma identidade social para o anticristo muito mais concreta. Interessante.